Olá, tudo bom? Que esteja tudo bem com você, com a sua família, com todos aqueles que você ama. No vídeo de hoje eu vou tratar de um assunto que envolve a vida de todos nós, que é a definição da carreira profissional, né? E aí isso é um tema, se fala muito sobre isso, e as pessoas quando falam a respeito de profissão, de carreira hoje, falam muito sobre resultados, né? Como que você alcança 100 milhões, como você alcança 10 mil, 100 mil, né? E não é esse o objetivo do vídeo aqui, né? Para nós que somos cristãos, tem alguns valores e princípios que nós queremos preservar na nossa vida profissional, né? E um pouco disso eu vou falar aqui de um aspecto um pouco mais prático, mas isso leva em consideração aquilo que a gente tem como valores e tem como princípios, né? Esse é um vídeo que eu gostaria até de deixar para a posteridade, assim, para as minhas filhas poderem enxergar um pouco isso, vivenciar um pouco isso. Eu tenho uma carreira profissional já consolidada, já trabalho há mais de 15 anos com publicidade, sou publicitário por formação, trabalho com criação, né, mais focado na área de criação, tenho uma agência de publicidade e acredito que tenho uma carreira profissional consolidada. Não estou falando que eu tenho resultados astronômicos, mas estou falando de consolidação de carreira, de fazer aquilo que você gosta, de você estar feliz no trabalho que você desenvolve, de estar se aperfeiçoando, se atualizando e buscando aquilo que você acredita, estando feliz com a profissão que você está desenvolvendo. Eu acho que isso é um ponto muito importante, espiritualizar muito algumas definições que a gente vai tomando e esquecer às vezes de alguns aspectos práticos. Então nesse vídeo eu queria deixar 5 passos, né, que podem ajudar na definição profissional. Acredito que ele pode até ajudar a ser adaptado também para quem está empreendendo, para quem é empreendedor, mas o objetivo aqui é realmente de carreira, definição de carreira profissional, né? E vamos lá para os 5 passos. Começando no passo 1, eu diria que comece pelo não. Tem um livro famoso, né, que é Comece pelo Porquê, e eu vou dizer que comece pelo não. Por que pelo não? Porque o não vai determinar muita coisa naquilo que você, na sua definição, assim, bom, isso aqui não é para mim, eu não tenho esse interesse. Por exemplo, quando eu era muito jovem ainda, muito pequeno, meu pai era um policial militar, assim, o salário da polícia militar naquela época, hoje já até melhorou, mas naquela época era um salário bem apertado, então para poder sustentar a família era difícil. Meu pai tinha outras funções, outros trabalhos, assim, ele foi muito proativo nisso. Meu pai buscava outras fontes de renda quando ele precisava ali de trazer um pouco mais de retorno dentro de casa, né, de recursos financeiros ali para casa. E eu ajudei meu pai em algumas vezes nesse ponto. E foi muito importante para mim, porque meu pai, assim, ele fez detetização durante um período. Teve um período que ele tentou vender algumas frutas, algumas coisas na feira. Teve outro período que a gente começou a limpar fogão, pegar alguns fogões, né, limpar o fogão das pessoas. Os fogões antigamente tinham uma estrutura um pouco diferente do que tem hoje. E aí, o que eu aprendi ali? Ficou uma lição muito importante para mim. Eu não queria fazer trabalhos manuais contínuos. Assim, tem uma profissão que existe um trabalho manual contínuo. É claro que isso depende de uma série de situações. Às vezes tem pessoas que estão trabalhando porque elas não têm outras possibilidades. Mas quando você está numa definição, ainda está jovem de repente, né? Ou está fazendo uma transição de carreira, é importante você pontuar, né? As coisas que você não quer fazer, aquelas coisas que para você são importantes. E aí você começa ali a eliminar determinadas áreas, né? Ou profissões, ou funções que não são interessantes daquilo que você acredita. Então, acho que começar pelo não, aquilo que você não quer fazer, é muito importante. E o passo 2 não espere. Não espere, às vezes, da sua família, não espere dos seus amigos, às vezes, a aprovação, porque às vezes as pessoas nem entendem muito aquele respeito, ou às vezes as pessoas entendem e tiveram uma experiência ruim. Eu, por exemplo, se eu fosse esperar, eu sou publicitário, trabalho com criação, quando eu comecei a trabalhar nessa área, minha mãe nem conhecia computador direito, meu pai tinha o mínimo de contato no trabalho dele. Então eles não imaginavam assim, o que era a profissão de um publicitário
de um diretor de arte, né, trabalhando com criação. Eles não tinham a menor ideia disso. E aí pode ser que eles dizem, não, é melhor você ir para uma outra área, uma área que dê mais resultados, que esteja, né, assim, no foco nesse momento e tal. E aí é importante você não esperar isso, porque às vezes você tem esse direcionamento, mas a gente busca muito por aprovação, né? E às vezes acontece, é ótimo, quando acontece assim, Deus vai lá e fala com a pessoa ó, vai para essa profissão, né? Eu vou te abençoar aqui, é excelente isso. Mas a verdade é que não acontece isso com todo mundo. Comigo isso não aconteceu. Eu orei, Deus não falou comigo, ó, faz essa profissão, vai por esse caminho. Eu tive que ir descobrindo, né, entendendo em mim, e por isso que hoje eu entendo que faz muito sentido isso, porque eu fui entendendo ao longo do tempo, né, como chegar nessa profissão, como se estabelecer como um publicitário. Isso foi muito importante para a minha construção como profissional. E aí o segundo passo tem a ver com o terceiro também, né? Comece o quanto antes. Às vezes a gente espera muito cenários, né? Precisa de estar um cenário assim, precisa de estar E aí é importante a gente tentar começar o quanto antes, e aí quando é jovem é melhor ainda, porque você vai aprendendo, né? Você vai tendo um mínimo de contato ali com a profissão e você vai conseguindo enxergar. Quando é jovem tem essas possibilidades, quando você está, às vezes, num processo de transição de carreira é um pouco mais complexo isso, mas é bom ir começando antes para poder ir entendendo as nuances de todo o mercado, toda a profissão. Vão ter nuances, né? Vão ter situações, tem coisas que fazem parte do dia a dia que você não tem como fugir, e aí você vai conseguir enxergar se aquilo ali tem a ver com você, se não tem, em quais pontos você pode melhorar, de que forma você pode direcionar aquilo ali na sua carreira ao longo do tempo. O quarto passo, ele é um passo muito importante, porque assim, aceite que você vai estudar a vida toda na sua profissão. Esse é um fator essencial. E aí, às vezes, tem pessoas que quando falam assim, tem que estudar, aí bate aquele desespero, porque a gente está, às vezes, dentro da nossa mente guardando um modelo de estudo. E a verdade é que todo mundo gosta de estudar, assim, o assunto que te interessa, você gosta de estudar. Tem que descobrir, de repente, qual a forma que é melhor para você, como funciona mais, como faz mais sentido para você estudar. Mas a verdade é que, né, todo mundo gosta de estudar. Aquilo que te traz interesse, que você ama fazer, você vai gostar de estudar. Você precisa descobrir ali, de repente, a forma que o estudo vai ser fluido para você. De repente você é mais de ouvir, né? Ou de repente hoje em dia a gente já tem muitos recursos, então de repente você gosta mais de ouvir as pessoas falando a respeito da função, das nuances da função, né? Então assim, ou de repente é mais visual, então você tem que ver mais vídeo, de repente você tem que escrever, enfim, você vai descobrir ali qual é a sua forma de estudar, porque a atualização é fundamental e estar preparado para mudanças também é muito importante. Então, você estudar e estar preparado, porque o seu mercado vai viver em constante atualização e mudança, é algo fundamental, é um passo fundamental no momento que você está definindo, e aí aqui a gente já não está na definição, a gente já está, vamos dizer, no dia a dia, né, de uma carreira, de uma profissão, do desenvolvimento de uma profissão mesmo. Então, tá aberto a esse aprendizado, a entender novas técnicas, a enxergar profissionais que estão trabalhando de forma diferenciada, né? Eu acho que é importante. E aí o quinto passo, aí eu acho que é um passo talvez até um pouco a pessoa já está trabalhando em si, né? Desenvolva o seu método. E aí e eu falo isso porque foi muito importante quando eu consegui condensar e falar assim, eu tenho um método, né? Isso é mais fácil quando eu vou, por exemplo, vender um trabalho para um cliente, né? Um serviço que eu vou oferecer para um cliente, fica claro porque eu consigo estabelecer. E aí, como que você desenvolve um método? Geralmente você define alguns processos, algumas etapas, e aí dentro daquelas etapas você destrincha ali o que você vai fazer dentro de cada etapa dessa, e você consegue ter um método completo, e você desenvolvendo o seu método, você se diferencia como profissional, então te coloca num outro patamar, né, de negócio. E se você for olhar, todos os bons profissionais, eles têm um método desenvolvido. E aí, assim, tanto profissional de todas as áreas, você vai conseguir enxergar que ele tem uma metodologia.
que ele desenvolveu, né, independente da área que ele está trabalhando, ele vai ter essa definição, porque essa definição do seu método está muito alinhado com a forma que você acredita que aquele trabalho funciona, como que aquilo é mais fluido para você, tem a ver com seus valores, tem a ver com seus princípios, e isso vai te estabelecer de uma forma que você consiga trabalhar de uma forma mais leve, mais suave, né? Naquilo que você acredita, da forma que você acredita. Então, é bem legal você desenvolver a sua metodologia. E aí, tendo esses 5 passos, eu acredito que a gente consegue ter uma definição profissional e conseguir enxergar ali a forma como que você vai atuar em toda a sua carreira, né? O vídeo de hoje é mais dentro desse aspecto, de um aspecto muito prático da vida, que influencia a vida de todos nós, né? Eu espero que te ajude a clarear de repente algumas etapas que você precisa de correr na sua vida, ou de pessoas que você acredita que podem ser ajudadas, tá bom? Curta esse vídeo, compartilha e tchau, tchau. A gente se vê no próximo vídeo.